Bom dia, hoje o assunto é retinopatia diabética. O que que causa? E também estou gravando aqui no YouTube para otimizar meu tempo, que uma das causas de muitos problemas nossos é perder muito tempo, gastar muito tempo com coisas que podemos otimizar. Estou me treinando nisso. Bom dia, quem está chegando agora. Bom dia também quem for assistir a gravação no YouTube e quem não estiver ainda inscrito no meu canal. Estou chegando a 1.000 seguidores no YouTube, coisa que eu achava que ia demorar muito. Demorou um pouquinho, mas também não estou investindo dinheiro. Estou fazendo todo esse trabalho de uma forma gratuita e está sendo leve, está sendo gostoso, está sendo um trabalho de constância. Nossa, quanta gente bonita chegando aqui no ao vivo no Instagram, YouTube, fica gravado, daí não aparece quem vai ver, né? Obrigada, mulheres, por enquanto, mulheres que eu estou vendo aqui. Bem-vindas, obrigada, tá? Então, as doenças da retina, a gente, é só você escrever lá no Google, o que que causa as doenças da retina? Não vai ter uma explicação clara, não vai ter uma explicação certeira, dizer é isso que está causando. E a medicina germânica, ela traz um olhar certeiro. Claro, sempre tem várias coisas, vários poréns nesse caminho, mas a pessoa que está com doença na retina, ela consegue entender cada porém. E eu estou falando sobre isso porque eu tive doença na retina já desde os 15, 18 anos. E até hoje minha retina está prejudicada, não consegui mais tirar o óculos. Bom dia, Ana Maria. Bom dia, Lúcia. Bom dia. Hum, esqueci teu nome de novo. Bom dia, Cláudia. E a Yara Yin usa os nomes, esqueci de novo, minha colega lá do resgate. Mas muito bom ter você aqui também, tá? Então, as doenças da retina, elas são causadas por coisas bem pontuais. Bom dia, Rita. Rita também está se curando de muitas coisas, está de parabéns, né? Tantas mulheres, tantas pessoas que estão aliviando a sua vida através de eu estar curando a minha doença da retina, né? Porque não é sobre um órgão isolado. Se meu olho seca a retina e na fase ativa não dói, não sinto. Só na fase de restauração que eu vou no oftalmo e ele vai dizer: não, você está com retinopatia. Você está com uma doença incurável, e isso não tem jeito, só tem tratamento para você acalmar, para não crescer tão rápido, né? E isso é muito triste, isso faz acentuar ainda mais o sintoma, né? Então, o que que a gente sabe com certeza? Que é um recado do nosso corpo para a gente ver o que está por trás. Então, a gente mudando essa perspectiva de que não é uma doença, a doença da retina, olha como eu falo também, né? Os sintomas que a retina traz não são doença, mas são recados do nosso corpo para que a gente olhe para aquilo que a gente não está vendo. Tem a ver diretamente com o que eu não vejo, com o meu olhar nebuloso para mim mesma e para minha vida e para as pessoas que estão no meu entorno. A medicina germânica é muito clara nisso, né? Que toda doença vem da percepção que eu tenho sobre os fatos, que a pessoa que está com a doença tem sobre os fatos, né? Então, um dos recados muitas vezes, é que a gente está perdendo oportunidades, de crescimento na nossa vida. A gente está perdendo oportunidades de ser uma pessoa feliz, de ser uma pessoa, próspera, de ser uma pessoa abundante nos relacionamentos, e a gente não está conseguindo perceber. Então, isso é muito, muito uma linguagem direta do nosso corpo. Se você tem doença na visão, tem algo em qualquer parte do olho, né? Porque o olho é dividido em muitas partes. Tem a retina, tem o corpo vítreo, tem os nomes que são dados para a doença, mas sempre precisa ver qual parte do olho está afetado para a gente saber qual o acontecimento, quais os fatos, quais os medos,
quais as situações que estão causando essas doenças, né? Então, mas a doença da retina tem a ver que a gente está perdendo oportunidades na nossa vida e que a gente não está vendo. É bem isso que a doença da retina nos fala. É como a gente está com óculos. Quem não, quem usa óculos faz isso com óculos, né? Esse aqui meu não fica muito, mas tem uns óculos que são muito bons para segurar o cabelo e a gente fica se perdendo dentro de casa procurando o óculos e não acha ele. Até que a gente chega num espelho e ele tá lá, servindo de tiara, né? E eu fiz isso muito, 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 né? E é assim quando a gente está com doença na retina. A gente não percebe aquilo que está na nossa cara, aquilo que está na nossa cabeça, e a gente está andando em círculo, a gente está se perdendo da gente, né? Então, a doença da retina, ela tem essa mensagem bem direta, né? Coisas que estão ao teu alcance e que tua mente te bloqueia e você não está vendo, né? Por quê? Porque tua mente está preocupada com o negativo, é, tua mente está preocupada com coisas que já aconteceram e com medo que elas se repitam de novo, né? Então, mas vamos à definição bem clara do que causa a doença, o problema na retina, conforme a medicina germânica, né? Vou ler aqui a definição do meu professor. O conflito biológico ligado à retina diz respeito a um medo por trás. Medo de uma situação, por exemplo, o medo de perder um ente querido, medo de perder a tua casa, medo do castigo, medo do abuso, medo do desemprego, perseguição ou medo de ter um câncer. E as crianças sofrem o conflito quando testemunham muita violência. Pode ser dentro de casa, pode ser na escola, pode ser na televisão. E se as crianças vivenciam esse conflito quando testemunham violência, isso também já é um recado para nós, porque nós somos um pouco criança. A nossa criança está sempre dentro da gente, né? Então, quanto mais eu olho para as violências externas, as violências que acontecem por aí, mais eu também vou ativar os meus medos por trás, né? Esse medo por trás, depois eu vou explicar um pouquinho mais, porque cada medo traz uma doença diferente, né? Então, o medo por trás, que o professor respondeu aqui, ele tem um significado bem específico. Por isso que ele atinge a retina e não atinge o fígado e não atinge o couro cabeludo. Ele atinge a retina porque é um medo por trás. E quando algo está por trás, é porque eu não estou no controle. Então, quando a retina começa a ficar doente, quando nós vivemos com medo, vivemos preocupados. Então, quando a gente se preocupa demais com nossos projetos, com nossa vida, com nossos filhos, se preocupa com coisas que não aconteceram ainda. E quem já me escutou explicando, quem também já sabe o que faz uma doença ficar crônica, é reviver sempre os mesmos traumas. Reviver os traumas como se eles estivessem acontecendo de novo, né? Então, as preocupações, os medos, eles são isso. Quem tem muito medo, quem tem muita ansiedade, ela está revivendo coisas que ela não tem consciência. Está no piloto automático revivendo, como se estivesse acontecendo de novo, né? E o que que isso faz com a gente, que é um outro fator que faz acontecer a retinopatia? Os nossos problemas, aquelas dificuldades que a gente tem, que são pequenas, que para as pessoas que não têm problema na retina, que não têm problema com diabetes, são problemas pequenos que a pessoa tira de letra. E o que que nós fazemos? Nossa, eu não consigo, isso é muito difícil para mim, e já fica um estado ansioso e os pensamentos aceleram. De noite, ao invés de dormir, quando deita na cama, vai a mil o pensamento, porque está vivendo num estado de
repetição, de medo de coisas que imagina que vão acontecer no dia seguinte, no ano seguinte, né? Então, é uma repetição de ciclos a pessoa que tem problema na retina. E quem tem diabetes também, não tem dúvidas, né? E outro ponto que tem em comum é porque nós ficamos olhando sempre para as mesmas coisas do mesmo jeito. Esses dias na comunidade dos diabéticos, que tem algumas pessoas que estão aqui, mas as pessoas que estão aqui são pessoas que são ativas, né? Então, tem pessoas que estão na comunidade dos diabéticos e sempre tem um motivo para faltar. Sempre tem um motivo para não ter tempo para olhar para si, para estar cuidando de si mesmos, né? Então, essa pessoa, ela fica andando em ciclos. Faz 20 anos que não tem tempo, não consegue ter dinheiro, que não consegue parar de trabalhar antes das 10 da noite, não consegue ter tempo. E eu tô falando de mim também, porque eu também sempre faço isso muito. Não consigo ter tempo para mim. Pronto, agora eu vou fazer yoga todos os dias às 6 horas da manhã. E se eu terminar até as 8 horas, está ótimo. Um horário que antes eu dedicava para outras coisas. Então, eu preciso mudar do jeito que eu fazia antes para o meu olho acalmar. Porque se eu continuar fazendo o mesmo, meu olho vai continuar ficando em alerta, porque o medo por trás não vai embora, né? Então, ficar fazendo a mesma coisa do mesmo jeito vai trazer os mesmos resultados e vai cronificar a doença da retina, né? Outro ponto, a gente não consegue prestar atenção àquilo que acontece ao nosso entorno, aquilo que acontece dentro de casa. A gente fica a gente está aqui acontecer, a gente está aqui no momento presente, mas está preocupado com dali uma hora. Agora é quase meio-dia, está preocupado com o almoço. Será que eu desliguei o fogo da panela que estava lá? Será que de tarde eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou conseguir ter dinheiro para pagar minhas contas? Será que eu vou? E é todo dia aquele mesmo pensamento repetitivo, sempre pensando no depois e se perguntando: será que eu vou conseguir? E não, e já com a sensação, não vou conseguir, já com aquele medo, sempre com aquela angústia, por isso que traz ansiedade. A ansiedade não vem a pessoa que tem problema na retina, ela tem ansiedade sempre, né? E a ansiedade, ela não vem porque você está tranquila. A ansiedade vem porque você acha que você não vai conseguir, que você não vai conseguir realizar. Aí vem a ansiedade, te deixa em estado de falta de ar, né, de ânsia, né? E a gente ficando olhando para nossa vida sempre do mesmo jeito, o que que a gente conclui? Que a vida é só isso. Por isso que as pessoas diabéticas com doença crônica, elas não conseguem mais olhar para além do próprio umbigo. Elas não conseguem ter empatia para outra pessoa. Elas não conseguem. O trabalho com o outro fica muito mais difícil, porque tudo está em torno da gente mesmo, né? Então, é um ciclo vicioso que a gente vive, olhando sempre para o mesmo jeito, sempre fazendo a mesma coisa, que a gente já não consegue mais sair daquele trilho. Quem é do sítio, já comentei outras vezes, quem é do sítio, que conhece vaquinhas, né? Animais do pasto, eles fazem um trilho. Eles arrastam o corpo no chão quando aquele trilho vai afundando no inverno, né? Quando chove muito, aquele trilho vai ficando fundo, mas eles não caminham por cima do gramado onde é limpo, porque só andam naquele trilho, se machucam, mas não saem daquele trilho. E nós, muitas vezes, fazemos isso, né? Gente, vocês que estão assistindo aqui, se isso faz sentido para vocês, quem está ao vivo aqui, é, também se vocês discordam, se vocês têm dúvidas, tragam aqui, que daí eu já saio do meu trilho e já respondo para vocês a dúvida de vocês. Mas enquanto isso, eu vou continuando aqui minhas anotações, né? E o que acontece quando a gente fica sempre no mesmo trilho, sempre olhando para o mesmo jeito para nossa vida?
digamos assim, um problema que a gente tem, um problema que eu sempre tenho, sempre tive, que eu ficava o tempo todo olhando. Meu marido não quer crescer junto comigo. Eu fiquei anos brigando com ele, obrigando ele praticamente, querendo que ele também busque terapia. E ele foi, mas eu queria ainda que ele fosse do meu jeito, né? Então, se eu fico o tempo todo focando que ele deve mudar, que ele precisa buscar ajuda, desde que eu comecei em 2018, eu insisti com ele, insisti com meus filhos, insisto com todas as minhas amigas. Muitas de vocês que estão aqui foi porque eu insisti. Mas essa rigidez, quando a gente chama o outro e não deixa que o outro faça a sua própria escolha, a gente se enche de rancor, a gente fica com ranço das pessoas. Observe para vocês, isso também é assim. Eu me pego volta e meia, a vontade de dizer, também nunca mais eu falo com ela, vou excluir o contato dela aqui do WhatsApp para não cair mais em tentação de falar com ela. Indiretamente, a gente quer excluir as pessoas que não nos são agradáveis. Por isso que a gente, quando está num casamento, a gente separa. Quando um filho dá problema, a gente quer que ele vá para longe. A gente quer se afastar dos problemas sem resolver. Lúcia, obrigada, tá? Gláucia também faz sentido. Lúcia Cerqueira está no grupo dos diabéticos, grupo gratuito, é isso, né, Lúcia? Acho que a gente já conversou de perto, sim, a gente já fez uma sessão clareza, né? Você também é pré-diabética, é isso, né, Lúcia? A Gláucia já está na comunidade dos diabéticos faz tempo, né? Então já conheço os poréns dela, ela já conhece muito dos meus, né? Então, para a gente sair desse medo por trás, eu acho que eu notei de falar lá para baixo, mas vou falar agora o que que significa o medo por trás. É o medo por situações que a gente não consegue controlar. Então, o medo que está oculto, aquilo que está atrás de mim, só tenho olhos na frente, o meu retrovisor não funciona direito, porque a pessoa diabética ela tem uma visão limitada, já uma autopercepção mais limitada. Aí o medo que está por trás é um medo que me gera impotência, incapacidade de reagir. Me gera aquela sensação mesmo, eu não consigo fazer nada com isso. É complicado, é difícil. Todas essas palavras a gente adota porque a gente está vivendo uma situação de medo por trás, medo de coisas desconhecidas. E por isso também, normalmente, as pessoas que têm alteração na tireoide vão se tornar diabéticas depois, porque elas não estão tratando a causa real da alteração na tireoide, né? Ficou tudo claro até aqui? Aí eu vou continuar sobre como a gente pode melhorar nossa capacidade de ver, para a gente não ficar cegos totalmente. Porque se a gente não trabalhar nossa capacidade de aumentar a nossa visão, ampliar o nosso olhar, a gente vai continuar a caminho da cegueira e a gente vai se tornar pessoas cegas, pessoas que têm um diagnóstico médico pela medicina da doença, não tem cura, não tem tratamento e, infelizmente, você vai precisar aprender a conviver com isso, né? Então é muito triste quando a gente recebe um diagnóstico assim da medicina que não busca tratar a causa real, mas sim só nos paliativos. Deixa eu ver o comentário da Lúcia. Amanheci hoje com o olho direito bem inflamado, como se eu tivesse tomado um soco. Olho direito, Lúcia, você é destra, você é canhota. E não é conjuntivite, é um mistério. E mesmo que fosse inflamação da conjuntiva, que também é uma inflamação, a causa podia ser a mesma. Então, se diz como se tivesse tomado um soco, deve estar com dor, é isso? Você é destra, com certeza, né? Para as pessoas destras, o olho direito tem a ver com
trabalho com homens, com pai, com tua força de ação, com o teu lado masculino, às vezes. Então, pode ter várias questões ali. Sempre precisa um olhar. Você consegue ser a tua médica, Lúcia, né? Então, quando é no olho direito, a inflamação é fase de restauração. O olho inflama porque ele precisa ter micobactérias, precisa ter coisas ali para restaurar a parte que foi estragada. Como eu falei lá no começo, na fase ativa a gente não sente. E o que acontece na fase ativa? Na fase ativa, a parte da retina ali, toda a parte, ela ulcera, ela vai gastando, se desgastando, vai aumentando as feridas, né? As cicatrizes. E na fase de restauração, quando tem ulceração na fase ativa, na fase de restauração, precisa ter inflamação, precisa ter febre, para que o olho consiga se restaurar naquilo que foi estragado na fase ativa. Só que por que isso muitas vezes causa cegueira? Porque a pessoa não descobre, não tira o véu sobre aquilo que causou essa fase ativa, esse medo por trás em relação ao trabalho, né? Então, Lúcia, se você consegue identificar algo que aconteceu contigo, pode ser que foi um ano atrás, pode ser que foi mais tempo. Tudo depende da tua intensidade, né? Pode ser que sejam coisas mais antigas e pode ser que sejam coisas recentes, né? Um medo que você sentiu de algo que você não iria conseguir resolver em relação a esses pontos que eu falei, ou em relação aos homens no geral, ou em relação ao pai, porque tudo que tem a ver com o nosso lado direito, a dor vem lá do nosso pai, da nossa criança, né? Então, às vezes, o pai já faleceu, mas ainda são memórias que vêm ativas, né? Perfeita a sua leitura. Que bom, Lúcia. Qualquer coisa, depois a gente pode conversar no privado para aprofundar mais isso também, né? Que bom que você já conseguiu perceber o que pode ter causado, né? Então, o importante nessa fase de restauração é você ficar mais em repouso, mais em calmaria, não se estressar muito, você respeitar a fase de restauração do corpo. O que é a fase de restauração do corpo? É a fase onde a gente precisa entrar na caverna para a gente revitalizar de novo. Tem os animais que ficam meses hibernando. Eles hibernam porque o corpo deles precisa guardar energia para a luta que vem depois. E nós também, quando a gente tem uma inflamação, a gente já entendeu a causa, não quando a gente está tomando remédio para inflamação, não, mas quando a gente já entendeu a causa, a gente já acalmou o nosso mental, o nosso emocional, e a gente está tratando, então a gente precisa dar um tempo, evitar de colocar o olho muito à exposição. Bom dia, Solange, bom te ver aqui de novo. Então, é preciso respeitar essa fase de restauração. Isso se aplica em qualquer doença que a gente esteja em restauração. Sempre que é possível, se resguardar para que esse órgão se restabeleça e não se torne crônico, não se torne uma doença sem cura depois, né? Então, sugestões práticas para você melhorar a sua capacidade de visão, para você não permitir que a retinopatia continue piorando, né? Então, são coisas que eu fiz, eu continuo fazendo porque eu estou sempre me curando das minhas cronicidades que a diabetes já tinha me trazido, né? Eu tinha pé diabético e eu tinha retinopatia diabética, eu tinha muitas coisas que dizem que vem depois da diabetes. Eu já tinha antes, né? Porque nem sempre a medicina da doença quer que a gente saiba o que de fato está acontecendo, né? Então, coisas que eu fiz e que eu faço, que eu sugiro para vocês fazerem, que são gratuitas, que você não precisa gastar agora, né? Então, conviver com pessoas diferentes, pessoas que não são do teu meio, que você convive sempre.
porque a gente é parecido com as 5 pessoas que a gente convive. Então, se a gente está fechado no nosso meio de pessoas negativas, a gente vai continuar sendo pessoas medrosas, negativas, né? Então, conviver com pessoas novas, pessoas diferentes, buscar novas rodas sociais, né? Ter curiosidade em aprender coisas novas. Ai, não estou com vontade, mas eu não tenho mais vontade para estudar. A maioria das pessoas diabéticas me falam isso. Tá bom? Fica fazendo só o que tem vontade? Vai colher o que tem vontade. Então, a pessoa que não vence as próprias vontades, ela vai perder a visão, ela vai perder a vida para diabetes, porque as vontades quase sempre são da criança, né? Então, a gente precisa vencer a nossa falta de vontade. Eu, alguns anos atrás, encontrei um mentor lá no YouTube. Ele disse assim, porque eu era aquela pessoa, de tarde eu não conseguia fazer nada. E aí um dia ele falando, o que fazer quando você não tem vontade de fazer nada? Aí ele falou assim, primeira coisa, comece fazendo. Não se entregue para essa falta de vontade. Um dia você pode ficar de repouso quando você não tem vontade, mas não fique 5 dias sem fazer nada em relação a teus projetos, porque você vai se perder. Então, se você não tem vontade, faça. Depois de meia hora de fazendo isso, a vontade vai aparecer. E isso é certo. Isso funcionou para mim, porque, nossa, se eu fizesse só o que eu tinha vontade, eu já tinha parado de fazer live 4 anos atrás, né? Deixa eu ver o comentário da Lúcia. Fui ao oftalmo hoje cedo, ele me recomendou tudo isso que você falou: repouso, calmaria, passou antibiótico em gotas no olho. É. Aí o antibiótico já é uma coisa assim que precisa pensar, porque ele vai impedir do olho se restaurar, né? Mas aí a decisão é sua se você vai precisar aplicar. Porque imagina um antibiótico no olho com estrago que não faz, né? Mas se está muito forte, às vezes precisa um pouco sim, né? Outro ponto que é importante a gente fazer para a gente não se perder é observar com mais atenção os acontecimentos, porque todos os fatos têm várias maneiras da gente ver. E isso é uma coisa que nós que temos propensão a sermos diabéticos ou já estamos, é triste, mas a gente tem uma mente muito fechada. A gente tem dificuldade em ter empatia e entender de fato o que que o outro fala. A gente escuta meia palavra e a gente já conclui. E isso é uma coisa que faz a gente perder. Então, não é a outra pessoa que sai perdendo. Eu saio perdendo se eu não presto atenção de fato naquilo que o outro quis dizer. Eu já peguei por hábito. Se eu tenho dúvida naquilo que a pessoa escreveu na mensagem para mim, eu já coloco, eu acho que eu não consegui entender o que você quis dizer antes de eu responder. Porque se eu tenho dúvidas, a resposta não vai ser certeira. Então, às vezes a pessoa não se expressa com clareza e às vezes o meu jeito de interpretar também nem sempre é claro, né? Então, se você não entendeu, não interprete. Tenha mais paciência e peça mais explicações, né? Ou deixe quieto, se é uma briga, se é algo assim, né? Às vezes use mais a sabedoria, né? Outra coisa é se inspirar em pessoas que já passaram por dificuldades e estão superando e ver como elas fazem. Eu tenho pessoas aqui no Instagram que eu olho todos os dias a história dela, eu olho os reels que elas postam, porque elas são pessoas que são aquilo que eu gostaria de me tornar. E elas me dão muitas dicas, elas me inspiram. Elas não falam de diabetes, mas elas falam de coisas que eu está dentro do meu propósito de vida, né? Então, use pessoas como inspiração e acompanhe elas. Para de seguir todas aquelas pessoas que fazem você ficar doente, que ficam te dando dicas disso, daquilo, tudo que é proibido, e foque nas pessoas que te dizem o que que se pode fazer. Porque se você ficar só focando naquilo que é proibido comer, tem milhões de perfis no Instagram. Isso faz mal para diabético, isso faz mal para diabético. Não te ajuda em nada. Só faz você ficar com mais medo.
Então, para de seguir aqueles perfis e olha aqueles perfis que são pessoas inspiradoras, pessoas positivas, pessoas que se mostram e falam coisas motivacionais, assim, que fazem você ter gás de novo, fazem você ter vontade de reagir. Outro ponto, observe o que sempre se repete na tua rotina ou na tua vida. Essa é uma tarefa assim que a gente precisa fazer sempre. Quem não está anotando, depois assiste a gravação, volte lá. Eu tenho 6 pontos que eu marquei aqui que eu vou falar. Esqueci de falar para vocês pegar papel e caneta, mas estão no quarto ponto, né? Observe o que sempre se repete na tua rotina. Pessoas diabéticas ficam andando em círculos. Elas não saem daquele ciclo vicioso. É pensamento, ex-pensamento, 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 ex-pensamento. E essa prática é aquela pessoa assim que fica, acorda estressada, passa o dia inteiro correndo atrás do próprio rabo e chega à noite e vai dormir cansada, exausta, porque não conseguiu fazer o que queria fazer. Começa a olhar o que se pode tirar dessa tua rodinha ali que você fica repetindo o dia inteiro. Sai daquele trilho. Isso se encaixa naquele primeiro ponto que eu trouxe, que fazer coisas diferentes. Porque se a gente sair do trilho, a gente abre caminhos novos no nosso cérebro, novos caminhos neurais. Tem muitas ciências que explicam isso, né? Outro ponto que é muito forte também, encontrar pessoas com quem para conviver com quem você possa ser verdadeira e com isso aprender a ser uma pessoa empática, né? Por quê? Porque na nossa família, com nosso marido, com nossos filhos, a gente, com nossos colegas, a gente aprendeu ser de um determinado jeito, ser assim aquela pessoa muito do mesmo jeito, né? E a gente não olha para aquilo de fato que está doendo, né? Então, encontrar pessoas que você possa dizer: Nossa, você me despertou raiva, você fez aparecer a parte mais negativa em mim. Para você poder dizer isso com liberdade, sem que a pessoa se ofenda. Porque quando a gente fala isso para o nosso marido, muitas vezes ele não entende. Meu marido não entende. Ele estava aqui até agora há pouco, mas eu acho que ele já saiu. E se ele estiver também, eu posso falar isso com clareza para ele. Quando ele me desperta raiva, eu não consigo ser franca com ele, porque nem sempre ele está pronto para ouvir, porque tem pessoas que levam tudo para o lado pessoal. Porque se eu sinto raiva numa situação, a ferida é minha. A ferida não é daquela pessoa que me despertou a raiva. E isso é uma coisa que a gente não aprende no automático, não aprende na escola, não aprende com o nosso pai, com nossa mãe. Então, todo sentimento que você tem de rejeição, aquela pessoa que, nossa, eu me senti tão humilhada por causa daquilo que ela falou. Mentira! Ninguém consegue te humilhar falando coisas. Quem que te humilha é o teu pensamento, o teu sentimento, é a interpretação que você dá. Então você precisa aprender a ser verdadeira com você mesma, ter empatia por você mesma, abrir os olhos em relação a você mesma. E aí você não precisa ter antibiótico para restaurar o olho, tá, Lúcia? É, sei que tem momentos que a gente precisa sim de antibiótico. Eu acho que eu tomei uma vez na vida antibiótico, só quando eu fiz os implantes dentários, 2 vezes. Eu fiz uma vez em cima, outra vez embaixo, né? Mas foi a única vez que eu tomei antibiótico, nem nos partos eu não tomei medicação alopática, né? E por isso meu corpo tem uma boa imunidade. Quanto mais antibiótico você toma, menos bactérias saudáveis você tem no corpo. Porque uma das leis biológicas da medicina germânica fala que as bactérias vêm para salvar a nossa vida. Então, cada vez que você toma um antibiótico, você está matando a capacidade do teu corpo se regenerar. Que bom, Lúcia, acolho com amorosidade suas palavras. Obrigada, tá?
Você sabe que o meu trabalho aqui é aprender a ser mais amorosa também comigo e com as pessoas. Então, isso que eu estou trazendo para vocês é o que eu estou em treinamento fazem quase 5 anos. Antes de eu começar a fazer lives, eu já me tratava para ser mais empática comigo, ser mais paciente comigo, porque eu percebi que eu era um general quando era comigo. Para as outras pessoas eu tinha paciência, comigo não, né? E o sexto e último tópico que eu notei aqui é encontrar algo que você possa se sentir útil para os outros. Algo que você pode fazer que vai ajudar pessoas. Nossa, tem tanta gente precisando daquilo que você sabe fazer. Você não faz ideia. Só para te dar um exemplo, aqui na minha cidade, é uma cidade de 25 mil habitantes, uma cidadezinha. E muita coisa aqui não tem aqui. E a cidade aqui é assim, muitos idosos que vieram do Paraguai, ou idosos também que moram aqui, que os filhos cresceram, gente que não tem filhos. Eu sou uma dessas pessoas que talvez daqui a alguns anos estejam nessa situação, né? Eu tenho filhos, mas meus filhos estão ocupados, né? Então, aqui na cidade tem muitas, muitas, muitas pessoas. Se a gente começasse a anotar, tem milhares de pessoas aqui precisando de coisas que muita gente desocupada reclamou, não sabe fazer e não faz. É cuidar de pessoas idosas que precisam de um motorista, de um ombro amigo para levar elas para outros lugares e ser só aquela pessoa que tem paciência. Aqui nesse meu exemplo que eu estou trazendo é pegar a pessoa na casa dela, levar para Foz do Iguaçu, levar no médico, levar para o Paraguai e ter paciência e cobrar o valor merecido por tudo isso, porque essas pessoas têm dinheiro o suficiente para isso, só que elas não têm pessoas disponíveis. E o que acontece com elas? Sábado, no encontro de mulheres, eu percebi claro isso em pessoas que estão em estado mais sozinhas, né? Elas se sentem totalmente abandonadas, elas ficam fazendo dietas para emagrecer, elas ficam chorando sozinhas em casa, elas ficam gastando dinheiro com Uber, mas não tem companhia, não tem aquele olhar amoroso, que nem a Lúcia comentou ali, né? Elas não têm alguém que tenha paciência com elas. E o que acontece com elas? As doenças delas vão piorando. Elas vão para o médico especialista, vão para outro médico especialista, mas elas se sentem cada vez mais abandonadas, mais perdidas, mais fragilizadas. É, uma colega minha, uma pessoa que estou atendendo, que está aqui escutando agora. Bom dia, Débora, bem-vinda. Comentou para mim outro dia, ela não mora aqui, mas ela, numa situação diferente, ela falou assim: eu vou de médico em médico, estou gastando tudo. Edilce, bem-vinda. E não me sinto vista por ninguém, não me sinto cuidada por ninguém. Porque a maioria dos médicos não se compromete com o paciente. Ele não se compromete com o resultado, né? E assim, os motoristas de Uber não têm compromisso com o cliente. Eles são só motoristas que cobram aqueles 12, 15 reais por trajeto e vão embora. Mas o que falta aqui nessa cidade é pessoas pacientes que tenham um meio-dia para dedicar para essa pessoa e mesmo que cobrem um valor certo, né? Então, na tua realidade, quanto você, às vezes, tem pessoas na tua cidade que precisam de coisas que você sabe fazer. Dirigir carro, a maioria das pessoas sabem. Tem carteira de motorista, mas o carro está em cacos, não tem dinheiro para pôr gasolina, mas também não faz nada com isso, né? Então, essa postura de impotência, eu não consigo resolver meus problemas, é o conflito de medo por trás, que causa a retinopatia diabética, né? Então, é não buscar soluções para os problemas dos outros, não é só para os teus problemas. E eu percebo isso faz algum tempo que eu vejo assim que aqui na cidade não tem ninguém que faz isso com os idosos. Mas quem sabe ainda apareça alguém. Alguém aqui da minha cidade que assistir e está desocupada, está precisando de algo de bom para fazer, também pode pensar nisso, né? Porque se você faz uma corrida, hoje você cobra 150, amanhã você cobra 150,
Você pode cobrar isso, porque a pessoa que precisa de um cuidador, ela vai pagar isso, ela não vai pagar só a gasolina igual o Uber, né? Então, quando você vê, você consegue colocar o seu carro na. Ah, Débora Bage, aqui é minha vizinha. Olha, Débora, sei que você já está bem ocupada, mas quem sabe você conhece alguém que queira trabalhar de motorista e de cuidador de idosos. Eu sei que tem gente que sabe fazer isso, mas não tem paciência, né? Então, por isso, a Débora é minha colega de mentoria de aprender a ativar o nosso potencial como negócios, né? Então, quanta gente teria um bom negócio, mas não busca ajuda, não tem dinheiro para investir em ativar o próprio negócio. Então, nós compramos essa mentoria, a gente está se dedicando, né, Débora? Todas as quartas-feiras a gente se reúne e fica 4 horas a fio ali escutando o professor e anotando tarefas para a semana inteira. Acorda às 5 horas da manhã, vai dormir tarde, final de semana aplicada fazendo os trabalhos, né? Por quê? Porque a gente quer ativar o nosso potencial de negócios. A gente quer sair da cegueira que nos traz as doenças, né? Então, se a gente se dedica, né, Débora está trazendo muita dedicação. Se a gente se dedica para nós, a chance da gente ser uma pessoa frustrada lá na frente, depois, é muito pequena. Porque se hoje eu me dedico, eu comprei um curso, eu paguei tantos mil reais para esse curso, eu me dedico nas horas necessárias que o professor orienta e eu dou o meu melhor, a chance de eu me frustrar é mínima. Agora, se eu compro o curso, essa coisa é certa também. Até o professor falou outro dia, Débora, não sei se você lembra, quantos por cento das pessoas que compram cursos e não aplicam? E a gente vê isso nesse nosso curso que chama Master Key, do Dr. Eduardo Hack, né? A gente vê, nós não sei quantas pessoas tem no grupo, mas ao vivo tem um grupinho só. E quando é para postar as tarefas, fazer as tarefas, o grupinho fica mais pequeno ainda, né? Então, a grande porcentagem das pessoas compra, mas não aplica, né? Desiste. E o que que acontece com as pessoas desistentes? Elas estão cegas para a vida. Elas estão desenvolvendo a retinopatia diabética. Eu estava cega para a vida, por isso que a diabetes veio aí, por isso que eu tive problema na visão. Então, quando a gente está cega para a vida, o nosso corpo começa a reagir. Essa é a quinta lei biológica da medicina germânica. Meu horário já está quase saindo, eu ainda tenho um monte de anotações aqui. Só para resumir, eu vou fechar aqui com as ideias que eu anotei aqui, né? É para você começar a melhorar já e ativar o seu potencial de ser uma pessoa que sai da doença mesmo, né? Então, é observar mais, prestar mais atenção naquilo que as pessoas falam contigo, só retomando o que eu já falei. Escute, nem sempre você precisa responder dando uma solução. Esse também é um dos hábitos de pessoas que estão cegas, né? Que não têm empatia. Elas escutam um tantinho e respondem um tantão, né? Isso é a mania de grandeza que nós diabéticos temos, né? Outra coisa, fique menos tempo fazendo o mesmo de sempre. Quando você sair para a rua, andar por ruas diferentes. Vai no mercado diferente, onde você não conhece as prateleiras ainda. Ah, eu não gosto. Eu gosto naquele mercado porque eu vou direto, eu não perco tempo. Se não perde tempo, você está perdendo vida. Então, vai num mercado que você não conhece para você precisar ativar o teu cérebro. Novos caminhos neurais se abrem quando se faz coisas novas. Então, a pessoa que faz sempre o mesmo trilho, ela pode perder o olho. Ela só vai no mesmo trilho. Tem o propósito biológico em toda doença. Se você não precisa usar o órgão, ele pode atrofiar. Só observar quando você engessa um braço, o que que acontece? Ele atrofia, ele perde a força da musculatura. E um olho que você não usa também atrofia. Você não usa mesmo, né? Então o corpo sabe que aquilo que você não usa pode secar. Então a retina seca a pessoa que não usa, né? Então, reforçando, anotei aqui: olhe mais, teu olho está secando porque você acredita que já sabe tudo e que não precisa mais de novidades. Outro ponto que eu estou em treinamento desde outro
outra formação que a gente fez ano passado, Débora. Saia com amigas para se divertir, jogar conversa fora, conhecer pessoas diferentes, né? Eu precisei olhar para isso no ano passado, porque eu não tinha tempo para me divertir. Eu só saía para comer, para dançar, para pedalar. Eu só saía quando tinha uma segunda intenção por trás disso. Então, a gente tem que saber perder tempo com a gente. A maioria das pessoas nem sabe mais o que que é isso. O que que é perder tempo comigo, né? Porque a gente não consegue sair sem estar falando de negócios. É porque a gente ficou tão viciado nas coisas de trabalho que a gente não relaxa. Então, se eu vou pedalar, fazer um ciclismo de 20 quilômetros só com o objetivo de perder peso, de fazer musculatura, eu não interajo com as pessoas, eu não tenho tempo para conversar. Nas subidas eu vou estar reclamando, nas descidas eu vou estar com medo de cair, e todas essas coisas que acontecem, né? Então, sair para se divertir naquilo que você faz, né? Conhecer pessoas diferentes. E um tópico também, cuida dos teus pensamentos. A gente sabe que a gente repete todos os dias, acho que é 70 mil pensamentos que a gente tem por dia, parece que é isso. E também já provaram que é quase tudo os mesmos pensamentos. Então, se você tem 70 mil pensamentos, não sei exatamente o número, não lembro agora, mas se você tem tantos mil pensamentos por dia, por que fica só nos mesmos pensamentos, né? Se você não estudar nada novo, se você não conviver com pessoas novas, bom dia, você não vai ter pensamentos novos, porque você está só no fixo, né? E o último ponto aqui, que é o mais importante para mim, é participe da comunidade que eu criei, que é só para diabéticos. Quem tem pré-diabetes e quem tem diabetes. Quem ainda não tem doença na retina, quem ainda não tem problema no corpo, que está aqui só para aprender comigo, parabéns também. Mas você pode indicar essa comunidade para pessoas diabéticas. E quem eu não quero na comunidade dos diabéticos? Aquele pai, aquela mãe, aquele irmão que não quer saber de autocura. Essas pessoas não precisam me indicar também, porque elas não querem sair da diabetes. Por quê? Porque é muito comum a gente ter medo de sair da diabetes. É verdade isso, porque a gente só tem isso, a gente só tem os nossos traumas, a gente só tem os nossos problemas. Imagina o que vai ser da minha vida se eu não tiver mais problemas. E daí eu vou fazer o quê? Vai dar um vazio. A maioria das pessoas não querem sair da diabetes por isso, porque elas estão tão apegadas com os problemas, elas correm o dia inteiro para ajudar um, ajudar o outro. Elas correm o dia inteiro para driblar os problemas. Aí falta dinheiro, daí falta tempo, daí falta, não consegue dormir, daí falta aquela ansiedade. Isso tudo são problemas. Agora, se participar da comunidade e de repente descobre como largar isso, aí o que que vai acontecer, né? Então, a maioria das pessoas não querem sair da diabetes, mas aqui tem um monte de gente que já está na comunidade. E eu estou sempre com as inscrições abertas. Eu agora, depois que abri o terceiro grupo, eu abri uma comunidade que não encerra. Então, cada pessoa entra e tem um determinado tempo para participar dos encontros. E é só me chamar no privado para fazer a inscrição, né? E agora, só para concluir ainda, agora para concluir mesmo, o que que você pode ganhar com isso? Quando você sair da cegueira que está te deixando doente? A tua vida fica mais interessante. Você faz amizades melhores, porque o problema são as amizades negativas que a gente tem. Você conhece pessoas diferentes. Esse foi o maior diferencial da minha vida de transformação. A Glaucia comenta, eu recomendo a comunidade, né, Glaucia? Já está comigo desde o começo. Foi em julho de 2024 que eu comecei, faz um ano agora que eu comecei a colocar a comunidade em prática. A ideia nasceu em janeiro de 2024. A ideia nasceu lá atrás. Uns 3 anos atrás, eu procurei uma comunidade para diabéticos e só encontrei comunidades que fazem a pessoa se manter na diabetes, né? Aí procurei com os professores, com a Marina Bernardi, com a Alain Borges,
Rafael, todos os professores que eu já comprei curso da medicina germânica, eu dizia, vocês conhecem alguém que trabalha só com diabetes? Não. Aí eu decidi, então, tá, eu vou começar a estudar a, o que que é isso e, pelo menos, se eu não me curar, não conseguir ajudar outras pessoas, eu entendo sobre mim. A Gláucia comentando, um passo diferente de cada vez, é isso, né? A Márcia estava na primeira comunidade, olha só que chique, Márcia. Que bom, né? A primeira era bem primeira, né? Tentativa, né? E entre tentativas e acertos a gente vai se encontrando, isso é tudo, né? Então, o segundo tópico, o que que a gente ganha? A vida fica mais interessante, né? Isso eu não tenho a menor dúvida, que a minha vida antes era só o medo de medo que os outros não cuidassem de mim, era a única coisa que eu tinha, que era a minha vida, lá perto dos 50 anos, né? E as amizades melhores, a gente se afasta de pessoas tóxicas, a gente atrai pessoas otimistas, pessoas positivas, pessoas como vocês aqui que querem mais, que não estão conformadas, né? Uma das coisas melhores que aconteceu comigo, né? Você se sente útil, e isso é o melhor remédio para manter a saúde, né? Então, antes dos 50 anos, eu tinha coleção de receitas em casa. Eu não ia na farmácia buscar os remédios porque eu sempre fui do contra. Mas eu pegava a receita, olhava, efeito colateral, efeito colateral, efeito colateral. Não vou tomar, porque isso me incha, isso faz aquilo. Não vou tomar. Só que eu só ia piorando, né? Então, quando a gente quer achar um remédio mesmo, a gente precisa fazer coisas diferentes, porque só não tomar o remédio vai continuar, a cegueira vai aumentando, né? Tem pessoas que eu atendo que estão praticamente perdendo a visão porque esperaram demais, né? Outra coisa que também aconteceu comigo, que de repente ainda aparece uma oportunidade de fazer um dinheiro extra. Algumas pessoas que estão aqui me conhecem lá quando eu dizia: eu não quero cobrar pelo meu trabalho, eu quero trabalhar de graça, porque eu sou aposentada. Eu tenho minha renda, tenho minhas casas alugadas, meus filhos já estão formados, eu não preciso de muito dinheiro. Nossa, que mentira que eu estava me contando. Como que eu não preciso de muito dinheiro? Se eu tiver mais dinheiro, mais pessoas eu vou poder ajudar, né? Então, a gente consegue sim fazer um dinheiro extra com esse nosso trabalho que fica leve, fica maravilhoso. Márcia comentando a verdade, nosso círculo de amizades muda, né? E isso não tem preço, né? Porque a gente é o que as 5 pessoas mais próximas da gente são, né? As nossas células se fundem com as pessoas que a gente convive, né? A gente não tem controle mental sobre isso. Tem pessoas que falam, nossa, então vou me blindar quando eu estiver em casa e vou sair fora. Não, se você dentro de casa mora com pessoas tóxicas, aquilo mistura com tuas células, fica muito pesado, né? Então você tem que buscar solução para os teus problemas, para você não precisar se envenenar todo dia com essas energias negativas, né? E o último tópico ali, você passa a ter mais alegria e satisfação em você ser do jeito que você é. Não é mais querer tanto pelo ajudar os outros, porque a gente sempre acha que os outros são tóxicos, que os outros são negativos, mas é a gente que é tóxica. A Débora comentando, e às vezes nós somos a pessoa tóxica, com certeza, né, Débora? É por isso que quando a gente reconhece, a gente abre caminho para mudança. Enquanto a gente fica falando que o marido é tóxico, que o outro é tóxico, a gente continua não encontrando o resultado, né? Quando a gente percebe, nossa, eu tô soltando veneninho com a minha boca, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo isso. Aí a gente começa a cuidar um pouco aquilo que a gente fala, né? E não sei se vocês, quem já viveu mais alguns anos, já tem um pouco mais de estrada, também lembra como era no tempo das pessoas ancestrais que viviam antes da indústria da medicina da doença, né? A pessoa que passava dos 60, dos 70, era considerada nas aldeias, nos clãs, né? Era considerada a pessoa sábia, aquela mulher
que não conseguia mais nem caminhar, que estava acamada ali, mas ela era visitada pela sabedoria que ela tinha. E isso, a medicina da doença faz questão de que a gente não lembre disso, né? E a gente, saindo da cegueira que é a nossa vida, a gente começa a resgatar essa sabedoria das anciãs. A gente começa a envelhecer com própria sabedoria, né? E, então, hoje, na idade que você está, não importa. Eu, com 50 anos, eu achava que eu era muito velha. Meu Deus, como que eu vou aprender uma medicina? Como que eu vou aprender a trabalhar com isso? Eu sou muito velha. Quem vai querer escutar uma pessoa da minha idade falar no Instagram, que ficam fazendo dancinha, que ficam fazendo um monte de coisa, virando cambalhota para chamar atenção? São crenças que nos impedem, né? Então não importa a idade que a gente está, importa que a gente acredite na gente, na nossa própria sabedoria, que a gente consegue resgatar, né? Encontrar o noco lugar. Encontrar a nossa identidade mesmo, né? Para concluir, vou ler o comentário da minha colega sábia aqui, Márcia. E o valor pago nas terapias é justo por tanto estudo e tanto tempo de dedicação. Além disso, quando percebemos os benefícios, temos a clareza de que vale cada centavo. Isso, Márcia. O primeiro curso foi antes da medicina germânica. Eu paguei quase R$ 10.000 por um dia por mês fazer uma participação presencial. Isso foi antes da pandemia. Foi para mim, foi uma loucura gastar esse dinheiro. E quando passou o ano, eu disse: Meu Deus, eu podia ter comprado uma moto nova para o meu filho e onde foi meu dinheiro? Será que adiantou todo esse investimento? Eu ainda não sei o que que eu quero da vida. Eu ainda não tinha aposentado. Eu me sentia ainda perdida, né? Mas isso quebrou muitas crenças. E a partir disso, foi na época que eu estava fazendo as restaurações eh, começando a investir dinheiro em mim. Porque até ali eu só pensava em investir dinheiro em casas, em filhos. Então, se eu pegava R$ 50.000, pronto, o que que eu vou fazer lá? Vou comprar um outro lote, vou fazer um outro projeto, fazer uma outra casa. Mas quando foi para gastar R$ 10.000 comigo, nossa, eu podia ter comprado uma moto nova para o meu filho, ele assistia uma moto velha. Isso eu precisei olhar para minha culpa. Meu filho era adulto. Por que eu iria comprar uma moto nova para ele? Deixar ele mais fragilizado, ainda mais doente. Ele já estava depressivo, não acreditando em si, porque eu tinha dado demais de mim. Então, quando a gente fica pensando demais no outro, a gente enfraquece totalmente as pessoas do nosso entorno. Quando a gente começa a gastar o dinheiro com a gente e parar de gastar com coisas que, quando a gente vai para o caixão, as pessoas ainda vão brigar por causa disso, né? Eu, nesse processo todo, eu passei por divisão de herança do meu pai e da minha mãe, né? E a gente conseguiu conciliar tudo, conseguimos fazer tudo em paz. Ninguém precisou ficar doente nesse período, né? Mas o quanto isso é momento de aprendizado, né? E quanto acontece, todos vocês conhecem caso de herança. Quem estuda medicina germânica lá, a professora explica. A diabetes é causada por divisão de herança. Problema com dinheiro que não foi dividido justamente é um dos causadores da diabetes. Aí, quando eu entendi isso, bem na época que a gente estava começando a pensar em dividir herança, né? Então, cada momento da vida que vem, que parece um problema, é uma oportunidade da gente olhar para a gente, olhar para nossas relações, olhar para o nosso corpo, para nossa cura. Gente, eu demorei mais aqui do que eu previa. YouTube, vou encerrar aqui. Quem ficou aqui até o final, deixe sua curtida, se valeu a pena, compartilhe, se inscreva no meu canal e conto contigo para continuar.